Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a necessidade de levitas de tempo integral. Vou tomar o texto de Deuteronômio, capítulo 18, e depois fazer uma aplicação para nós na era do Novo Testamento, a era da graça e para a igreja. No Antigo Testamento, Deus está tratando do povo de Israel, um povo que deu muito trabalho, se desencaminhou, pecou, descambou para a idolatria, mas Deus nunca desistiu do seu povo. E então no capítulo 18 de Deuteronômio, é um livro, espécie de resumo, repetição de tudo que Deus já tinha falado anteriormente. Foram discursos de Moisés para todo o povo reunido, na verdade, uma nova geração que alguns deles nem tinham ouvido aquilo da primeira vez, porque eram novos, 40 anos, quase 40 anos depois. E Deus então mandou Moisés reunir o povo e falou sobre vários assuntos. Aqui Deus fala do trabalho dos levitas. Então começa assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão. A ordem era essa: todo o povo vai precisar de levitas e sacerdotes, vai trazer seus dízimos e ofertas para sustento dos levitas e sacerdotes. Esses não terão propriedade, não vão receber herança, não serão donos de terras, eles estarão totalmente dedicados a Deus e a assessorar espiritualmente o povo. O povo vai trazer ofertas e dízimos e vai entregar a eles para que eles possam desenvolver o seu trabalho espiritual em tempo integral. E o Senhor continua: eles não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tinha dito. Interessante. Você considera isso um presente ou uma punição? Houve época na minha vida de jovem que eu abominava essa ideia de ser pastor. O estereótipo que eu tinha era muito ruim. Se alguém falasse em ser pastor, eu sentia arrepio. Eu queria ser cientista, estava em outro caminho. Queria ser crente, sim, mas cientista e andar em outro caminho. Quando alguém falava e qualquer coisa de pastor, eu sentia pena dos pastores. A maioria deles que eu conhecia não tinha uma vida boa materialmente falando. Hoje os tempos mudaram. Há pastores que estão ricos aí com aquilo que é de Deus. Eu acho isso perigosíssimo. Mas o Senhor diz: eles vão ter direitos. E será este o direito devido aos sacerdotes por parte do povo. Eles vão oferecer seu sacrifício, seja gado ou rebanho, e darão ao sacerdote a parte que lhes é devida: a espádua, as queixadas e o bucho. E também vocês vão dar as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Interessante, primícias dadas ao Senhor. Isso é um princípio, não é obrigatório. Para Israel até era obrigatório, para nós não é obrigatório, mas é prova de amor. Se você não dá nada ao Senhor, como você vai provar que você ama a Deus? A gente deveria também dar as primícias do nosso trabalho, primeiro salário no emprego, dar a Deus a primeira produção da terra, e isso caracterizaria amor, consideração que a gente tem pelo Senhor. Eu creio que Deus vai considerar dessa maneira. Você é obrigado a dar
as primícias do seu fruto, do seu trabalho, da sua semana, do seu tempo. Você é obrigado a dar as primeiras horas do dia para o Senhor? Não, não é obrigação. Para Israel até era, mas para nós não. No entanto, como você vai demonstrar amor ao Senhor se você não dá nada? E o Senhor então diz: vocês vão dar as primícias do cereal, do vinho, do azeite, da tosquia das ovelhas. Isso porque o sacerdote precisa disso para viver. Deus escolheu o sacerdote dentre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor todos os dias. E então, quando um levita vier de alguma das cidades de Israel onde habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, então ele vai poder participar de toda a contribuição que for dada ao templo do Senhor. Todo levita terá direito. Não é bem assim que hoje as coisas acontecem, mas o princípio permanece. Deus quer que algumas pessoas se dediquem de tempo integral ao Senhor. Deus quer que algumas pessoas se dediquem de tempo integral ao Senhor, para poderem orar, se consagrar e abençoar aqueles que eles estão representando. Mas essas pessoas precisam comer, ter onde dormir. O povo então leva dízimos e ofertas e deve fazer isso com amor para sustento dos líderes. Mas acontece que às vezes há um grande líder que pega tudo para ele, e ele recebe um super salário e não quer botar outro líder nenhum, porque vai ter que dividir. O Senhor manda dividir. O Senhor manda dividir. Mas há líderes que querem ficar com o dinheiro todo para eles. Eles não querem dividir. Então não dão assistência espiritual, não colocam outros, e o povo passa fome espiritual, não fica assistido. Deus levantou toda a tribo de Levi e deu liberdade, até alguma liberdade, aos levitas. Quando eles fossem à casa de Deus, ao local do templo onde se ofereciam sacrifícios, eles teriam o direito de participar também. Eu creio que nós devemos ter esse pensamento de abertura para com todos os líderes, pastores, obreiros, missionários que estão na obra de Deus, tendo cuidado para a gente não estar dando a mão precipitadamente a um esperto, espertalhão que quer se aproveitar. Mas a gente, conhecendo e tendo discernimento do Espírito, deve estender a mão e ajudar a todos que estão na obra de Deus. Existem algumas igrejas que investem em luxo, conforto térmico, ar-condicionado disso, cadeira daquilo, e acabamento de luxo, e tudo que há de bom e do melhor, aparelhagem eletrônica, gastam um dinheirão ali e não dão um centavo para a obra de missões. Ou seja, se alguém quiser ser um missionário, ir lá levar a palavra, eles não vão ajudar, porque eles estão gastando o dinheiro todo deles com eles ali, no luxo e conforto do templo. Isso não é o que Deus mandou fazer. Isso não é o que agrada a Deus. O Senhor diz que todos os levitas devem participar. Eu creio que nós devemos viver na simplicidade, 2 Coríntios 11:3, na simplicidade do Evangelho, e temos o coração aberto para ajudar a obra missionária. Estamos ajudando todos os obreiros que estão estendendo a obra do Senhor. É o que nós devemos estar fazendo. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Há necessidade de algumas pessoas que se dediquem, e eu sinto falta disso. Alguém com quem conversar que conheça profundamente a Bíblia. Eu sinto falta disso. Eu reconheço poucas pessoas que estão assim investindo seu coração em estudar profundamente. Também eu gostaria de orar e lidar e estar junto com alguém que vive
uma vida de oração, intercessão, na presença de Deus. Realmente é difícil a gente achar pessoas assim, mas eu gostaria de ver pessoas assim. Eu gostaria de lidar com profetas afiados que recebem a palavra de Deus e com certeza e clareza. Eu gostaria também, é difícil. Eu gosto de estar com quem conhece os vivas de júbilo, pessoa que conhece os louvores, que louva, que leva o povo a louvar a Deus, aquela coisa profunda, maravilhosa. É uma pessoa que vive ali na intimidade de Deus, em oração e louvores. Então, quando ela está louvando, levando o povo a louvar, é algo sublime. Pois é, há necessidade de pessoas que sejam sustentadas para se aprofundarem na intimidade com Deus. No livro de Atos, nós encontramos no capítulo 6 a instituição dos diáconos, para que os presbíteros pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Há necessidade de se dedicar muito tempo ao Senhor. Nós precisamos de pessoas assim, mas precisamos sustentar essas pessoas. Eu creio que vamos caminhar nessa direção. Precisamos caminhar nessa direção. Pessoas que nos ajudam, mandam suas ofertas e dízimos, nós não vamos usar para o nosso luxo nem para o nosso conforto pessoal. Nós vamos investir em sustentar pessoas que estão indo e fazendo a obra de Deus. Que o Senhor nos ajude a caminhar nessa direção.